Um bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs que nos assistem nesse momento de culto, particularmente os nossos irmãos que pertencem à nossa congregação e paróquia Cristo de Uberlândia e em torno, todos os nossos irmãos também que nos assistem dos mais diversos pontos e lugares de nosso país, nós queremos chamar bem-vindos nesse momento de culto, nesse momento de adoração, nesse momento, enfim, de reflexão na palavra de nosso Senhor, tão importante para a vida daqueles que nele creem, porque este é o pão da vida que nos alimenta para o amor, que nos alimenta para a esperança, que nos alimenta, enfim, para enfrentarmos com coragem, sempre com esperança e fé, os nossos desafios do dia a dia de nossa existência aqui no mundo, sempre na certeza da presença de nosso Pai eterno a nos amparar, cuidar, proteger e principalmente fortalecer. Enfim, esse é o papel que nós temos como servos de Deus na propagação desse poderoso evangelho que é a oferta de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É uma salvação que é oferecida absolutamente de graça, porque Deus quer ver redimida, salva a sua criação, particularmente o seu povo, particularmente todos os seres humanos, enfim, pelos quais Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário em sacrifício para o pagamento de todas as nossas dívidas, para que assim, com a mente purificada, pudéssemos nós nos aproximar de Deus e receber dele todas as bênçãos que ele quer derramar na vida de qualquer um, de todos nós, enfim. Nós queremos iniciar esse nosso momento de reflexão com as palavras dos iniciais do Salmo do dia, do Salmo para esse 7º domingo de Páscoa, que é o Salmo número 1. E começamos com a leitura do primeiro versículo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Com essas palavras, nós queremos iniciar, e em nome de nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, ao nos aproximarmos de Deus, sempre queremos fazê-lo no espírito da humildade, reconhecendo sempre nossas fragilidades e nossos pecados e buscando nele sempre o perdão. Para que assim de mente purificada possamos nós ser dignos de nos aproximar de Deus, ser dignos de pedir a Deus, ser dignos de pensar em Deus e ser dignos enfim, para através do perdão sermos recebidos como seus filhos e herdeiros da vida eterna. Portanto, nós queremos, antes de mais nada, confessar a esse Deus que nós reconhecemos, que somos tão pequenos e insignificantes diante da grandeza e do poder dele. Mas ao mesmo tempo sabemos que em Jesus Cristo ele passou a ser nosso Pai e que nós agora podemos nos achegar a ele sem temor, como filhos amados pedem ao seu querido Pai. E assim nós queremos iniciar fazendo isso, confessando os nossos pecados em oração. Por isso, meus amados irmãos, vamos de coração sincero nos aproximar de Deus, o nosso Pai, e lhe confessar todos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos conceda o seu perdão. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós somos pobres pecadores e te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, se esta foi a vossa confissão, então eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, posso te anunciar a graça de Deus. E assim, da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoar todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Queridos irmãos, nós queremos ler agora o salmo escolhido para esse final de semana, que é o salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Bem, esse Salmo 1, ele é um apelo para que aqueles que buscam a bem-aventurança de Deus em Cristo Jesus não se assentem na roda dos escarnecedores e nem escutem conselhos dos maus e dos ímpios. Este é um tempo em que isso acontece de forma muito fácil, através das mídias sociais, quando a mensagem dos maus e dos escarnecedores chega aos nossos ouvidos e nós as precisamos filtrar e não receber em nosso coração e não crer nelas. Hoje, tão importante quanto aceitar a palavra de Deus é também rejeitar aquelas palavras que vêm de forma contrária às orientações de nosso Deus e de nosso Pai. E temos muitas notícias falsas que chegam a nós e corremos o risco de nos assentar com os escarnecedores ao compartilhar essas notícias falsas de uma forma muito simples e rápida, simplesmente pelo um apertar de dedo no nosso celular, no nosso aparelho, enfim, onde estamos recebendo estas mentiras. Hoje é uma época marcada por fake news, por pecados contra o 8º mandamento, por pecados que deturpam a imagem de nosso irmão, de nosso semelhante, de uma forma irresponsável. E muitas vezes, irresponsavelmente, nós nos assentamos na roda desses escarnecedores e contribuímos com eles ao nós divulgarmos estas mentiras. Portanto, precisamos estar alertas, porque escarnecer é repartir mensagens torpes que destroem, que desunem, que vão contra, enfim, a vontade de Deus, que é o Pai da verdade, e não como Satanás, o pai da mentira, do engano e da divisão. Espalhar mentiras que detratam, que deturpam, elas dividem, elas separam, elas fazem o jogo das trevas. Mas nós, como cristãos, queremos ser bem-aventurados. E para sermos bem-aventurados, queremos nós sempre nos pautar pelo exercício do testemunho da verdade. Por isso nós queremos sempre estar baseados na Escritura Sagrada, para que a nossa fé possa sempre estar acesa e assim buscarmos a verdade, a vontade de Deus e assim rejeitar o erro e a mentira. Por isso, o Filho de Deus, o bem-aventurado, ele se assenta não na roda dos escarnecedores, mas diante da palavra de Deus, da lei de Deus, e nela medita de dia e de noite. E essa bênção na vida dele, de ser bem-aventurado, porque rejeita a verdade, rejeita a mentira e ama a verdade, ele será comparado a uma árvore plantada junto às correntes de água, água pura. Árvore essa sempre verde e que no devido tempo produz o seu fruto. Queremos que pelo poder do Espírito Santo sejamos também como árvore plantada ao longo, próximo da água pura e possamos assim manter sempre verde as folhas da nossa vida, manter sempre produzindo os frutos necessários que são o amor, a fé e a esperança, sempre fundados na verdade e jamais dando atenção à mentira.
Porque tão ruim quanto aquele que espalha a mentira é aquele que gosta de crer nela e abre os seus ouvidos para ela. Nenhuma mentira seria de fato destrutiva se os ouvidos estivessem bem educados no sentido de rejeitá-la e de procurar sempre através da fé, através do amor à verdade, buscar, enfim, a realidade dos fatos e não assimilar aquilo que é contrário à verdade e que ofende a Deus. Por isso, nós queremos ser justos, nós queremos ser bem-aventurados, nós queremos ser comparados a uma árvore plantada junto à torrente de águas puras, que mantém sempre as suas folhas verdes e que no devido tempo produz os frutos necessários, que são esses da nossa vida, através da presença do Espírito Santo no nosso coração. Amém. Nós queremos ouvir agora a leitura, que seria a leitura do Antigo Testamento, mas nesse período ainda, nós estamos lendo, ao invés das leituras do Antigo Testamento, leituras do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje é o 7º domingo, domingo de Páscoa. Nós agora encerramos esse período, né? Na quinta-feira passada, nós comemoramos a ascensão de Jesus, a subida de nosso Senhor Jesus aos céus. No próximo domingo, dia 23, nós celebraremos o domingo de Pentecoste, a descida maravilhosa de Jesus ao coração dos seus discípulos, a partir de quando, então, eles com fé e coragem testemunham o evangelho da fé ao mundo inteiro. E depois, no dia 30, nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade. E assim o nosso calendário entra no tempo comum da igreja. Portanto, quinta-feira foi o dia que celebramos a subida de Jesus aos céus. Jesus subiu aos céus, mas não nos deixou órfãos. Pelo contrário, ele prometeu que derramaria sobre seus discípulos e todos os seus seguidores o seu poder, de formas que ele manteria sempre sua presença através do seu poder e através do Espírito Santo que derramou sobre os discípulos e derrama também maravilhosamente na vida de todos nós, para que a fé assim continue acesa no nosso coração e venham também os frutos dela pela presença desse mesmo Espírito Santo. E a leitura de Atos dos Apóstolos nós encontramos hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 15 a 16, aonde lemos a escolha de Matias, a escolha daquele discípulo que veio a substituir então o discípulo que faltava entre os 12. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, que é campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nele habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam
todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então votado o lugar com os 12 apóstolos. Assim, então, aquele que abandonou o seu ministério, Judas, foi substituído por um novo apóstolo chamado Matias. Deus, ele providencia as coisas através do seu povo, no sentido que a sua palavra seja proclamada de forma efetiva ao mundo todo. E agora, aqueles que têm essa responsabilidade, somos todos nós, em particular os ministros da palavra, mas todos nós testemunhamos esta mesma palavra. E se deixarmos de testemunhar, e se os ministros começaram também a se assentar na roda dos escarnecedores e divulgar mentiras, Deus diz que ele faz das próprias pedras discípulos de Abraão. Então, nesse momento, é uma honra para todos nós podermos testemunhar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia que isso não for mais nenhuma honra para ninguém mais, Deus, ele tem poder para fazer com que as próprias pedras falem e testemunhem. Portanto, se ele tem esse poder, ele tem principalmente o poder também de tocar os corações de todos nós, para que nós possamos ser boas testemunhas da fé e do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós também queremos ler a epístola desse sétimo domingo de Páscoa, que nós encontramos na epístola de 1 João, no capítulo 5, versículos 9 até o versículo 15, onde lemos: Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho do Homem tem em si o testemunho. Aquele que não crê, não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Assim termina a leitura da epístola escolhida para esse nosso final de semana, para esse domingo. Nós queremos ler também agora o Evangelho escolhido, que é o Evangelho de João, capítulo 17, da metade do versículo 11 até o versículo 19. Então, Evangelho de João, capítulo 17, da metade do versículo 11 até o versículo 19, onde lemos. São as palavras de Jesus, é parte da oração sacerdotal de Jesus, feita pouco tempo antes da sua, do seu sacrifício e depois, finalmente, da sua subida aos céus. Ele ora, então, ele sabe que está terminando o seu prazo aqui nesse mundo,
né? Ele sabe da proximidade do seu sacrifício e ele sabe da posterior realização da sua obra, marcada assim vitoriosamente com sua ressurreição e depois a ascensão aos céus. Então ele pede a Deus para que os seus discípulos, os seus seguidores fiquem bem. Na verdade, é uma oração por cada um de nós, para que nós também fiquemos bem diante de Deus. E muito bem também entre nós, entre cada um de nós, para que não hajam conflitos, problemas, divisões, enfim, tudo aquilo que é pernicioso ao trabalho e ao exercício, digamos assim, do reino de Deus aqui nesse mundo. Então, ele ora, continuando, ele pede: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Assim termina o Santo Evangelho. Portanto, Jesus ora pelos seus discípulos e Jesus ora por cada um de nós. E o resumo todo, talvez, desse pedido de Jesus, ele está na segunda parte desse versículo 11, bem as primeiras palavras que nós lemos no início. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Esse é o Santo Evangelho. E nós convidamos então agora aos irmãos que nós nos concentremos e façamos a confissão de nossa fé cristã através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Bem, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Bom, no Evangelho de hoje, nós lemos uma parte da oração sacerdotal de Jesus feita num momento muito importante, onde ele está se preparando também para o seu sacrifício, para a sua caminhada dolorida até a cruz.
até a sua morte, depois a sua ressurreição, e depois outro momento também importante, que é a ascensão dele aos céus, quando então ele deixa os seus discípulos e sobre eles sopra o poder do seu Espírito Santo, que de uma forma plena vem alguns dias depois, 10 dias depois, no Pentecoste, quando então o Espírito de Deus simbolicamente desce aos discípulos na forma de uma chama de fogo, e assim o fogo da fé impulsiona, pelo poder do Espírito Santo, os discípulos ao testemunho de que Jesus ressuscitou, venceu a morte e conquistou vida e salvação para todos nós. Deus teve um momento muito dolorido. Nos parece isso um absurdo, e uma contradição, e um paradoxo. Como assim sofrimento de Deus? Deus sofreu muito com a queda do ser humano no pecado. Deus viu assim corrompida a sua maravilhosa criação humana. E isso fica bem claro quando em determinado momento diz que ele não tem prazer na condenação e na morte de ninguém. O seu prazer está na volta dos seus filhos, aos seus braços. E essa dor de Deus, ela é retratada de uma forma bastante nua e crua no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando então Deus demonstra que a dor dele é redentora e salvadora. Deus poderia ter sentido, ao invés, frustração pelo que aconteceu com a sua maravilhosa criação, que eram os seres humanos, aos quais ele criou a sua imagem e semelhança, dando a eles consciência de si, racionalidade, inteligência, enfim. Ele poderia ter, com ódio, eliminado essa criação que se tornou tão imperfeita, como muitas vezes o pintor faz quando começa a pintar e sua obra não lhe agrada, ele a inutiliza e começa tudo de novo. Ou talvez qualquer um de nós, quando começamos algo que deu tudo errado, nós abrimos mão e começamos sempre de novo. E muitas vezes esquecemos alguns projetos antigos que tínhamos porque eram projetos inúteis. A mesma coisa, Deus, como vingança, poderia ter eliminado o ser humano. Mas Deus prefere a frustração. Deus prefere a dor. No ódio não há lugar para o amor. Agora, na frustração sempre tem lugar para o amor. E Deus colocou o amor. E aí olhou para o ser humano e mandou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, que retrata esta dor de Deus, redentora e salvadora, e tomou sobre si as nossas iniquidades para que nessa dor nós pudéssemos ter redenção e salvação. Mas a dor de Deus, apesar de Jesus ter dito na cruz, está consumado, que essa obra foi realizada, agora a salvação está disponível para todos. A dor de Deus hoje, ela continua através da rejeição da verdade, do não arrependimento e de muitas pessoas ainda continuarem com a prática da divisão, do egoísmo, da maldade, enfim, de tudo aquilo que separa, de tudo aquilo que confunde, de tudo aquilo que não é bom e que não une e que não traz comunhão. Por isso Deus, ele pediu que os seus apóstolos não fossem tirar, nem os seus seguidores, os seguidores de Jesus, não fossem tirados do mundo, mas permanecessem do mundo, apesar de não serem do mundo. Esse permanecer no mundo, na verdade, é permanecer na terra. Nós permanecemos aqui na terra, nós temos um prazo aqui na terra, mas não pertencemos ao mundo. Aqui
Talvez a palavra mundo tenha em alguns momentos um sentido e outro momento outro sentido, porque mundo, às vezes, esta palavra ela é relacionada também com o pecado. Então é bem provável que aqui, ao Deus dizer que os seus não são do mundo, não simplesmente que não sejam partes aqui da terra, mas que não são do mundo porque não são tentados pelas coisas deste mundo, cuja tentação corrompe o coração das pessoas através do roubo, através da corrupção, através da divisão, através do egoísmo, através da exclusão, por causa da necessidade de conquistar coisas materiais. O desejo das conquistas materiais, a matéria não é má, as coisas não são más, o mundo não é mau nesse sentido material, mas o desejo de conquistá-lo unicamente para si, excluindo o próximo, torna as coisas mundo, torna as coisas materiais relacionadas com o pecado e com o mal. Portanto, essa é uma daquela trindade diabólica que nos ameaça, né? A primeira delas é o diabo, a segunda é a nossa carne, que é aquele desejo de violência, aquele desejo de injustiça, aquele desejo de trapaça, aquele desejo de egoísmo, portanto, o mal que habita dentro de nós, e aí o mundo, que são os objetos, muitas vezes que nos tentam e nos fazem atropelar o nosso próximo. Essa é a trindade, o diabo, o mundo e a nossa carne. Mas nós estamos no mundo e Deus nos quer no mundo e Deus nos dá uma missão no mundo, a missão de servir. E a missão de servir é sempre no sentido de unir as pessoas. Nós pregamos o evangelho para unir as pessoas porque entendemos que pelo evangelho as pessoas são tocadas no seu coração e ao serem tocadas no seu coração se arrependem do egoísmo, se arrependem da violência, se arrependem da maldade, se arrependem dos resultados disso na construção desse mundo injusto, excludente, desigual. Esse é o resultado visível, esse é o resultado visível do pecado que habita em nós. Muitas vezes o pecado ele é diminuído e reduzido a meia dúzia, talvez menos até, de alguns deslizes morais bem definidos. Não, pecado, ele é muito mais do que isso. E o resultado dele, ele só não é evidente para quem não quiser. Basta nós olharmos para a violência, basta olharmos para as desigualdades, basta olharmos para a miséria profunda em que muitas pessoas vivem, basta olhar e perceber a fome que nos rodeia, basta olharmos a riqueza, a exuberância, o exagero e o desperdício que também nos cerca por outro lado. Basta percebermos 2 bilhões de pessoas neste mundo que estão em risco alimentar. Basta percebermos perto de 700 milhões de pessoas nesse mundo que passam fome e com a produção agrícola cada vez maior, melhor, com mais tecnologia e com mais abundância, que apenas vem ao encontro do bem-estar de poucos, excluindo muitos. Esse é o resultado mais evidente e claro do pecado e do egoísmo humano e do mal que está em nós e que divide e que separa através da partilha também dos recursos deste mundo que Deus entregou para a sua criatura. Portanto, nós temos estes inimigos, o diabo, o mundo e a nossa carne, que dividem, que separam, que discriminam, que, enfim, produzem essas diferenças gritantes entre os seres humanos, onde alguns têm absolutamente tudo e outros não têm absolutamente nada e passam fome e miséria num círculo, digamos assim, construído e de difícil ruptura. Nós, cristãos, fomos chamados para a unidade. Aqui não se refere apenas à unidade da mesma fé. Muitas vezes nós imaginamos que deveríamos
como cristãos, estar unidos todos numa mesma instituição religiosa, que era isso que Jesus estava pedindo, que os cristãos não se dividissem em diferentes instituições religiosas. Ora, as instituições religiosas, elas são necessárias, elas são administrativas, e evidentemente que existem algumas diferenças doutrinárias também entre elas. Algumas diferenças são tão grandes que tornam algumas instituições religiosas em instituições não religiosas, mas pelo contrário, em instituições que exploram o povo e buscam apenas a riqueza. Então esses não contam. Mas a igreja não é formada simplesmente por instituições religiosas. A igreja ela é formada por cristãos que estão unidos, sejam eles a que denominação pertençam, estão unidos na mesma fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lutero, ele fala em duas igrejas, numa igreja visível e numa igreja invisível. A visível é aquela estabelecida por instituições religiosas, por pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, enfim, ou pessoas que abrem a Bíblia num encontro, numa igreja, num local que chamam de igreja. Essa é a igreja visível. Mas a igreja invisível é aquela que Deus vê no coração do verdadeiro crente, que de fato tem a fé no Senhor Jesus Cristo e se preocupa com os desmandos desse mundo causado pelo pecado que está em nós e que divide e que separa, e que por isso busca em Deus sempre a força para unir através do testemunho do Evangelho que sensibiliza corações. Portanto, a oração de Jesus é muito clara. Ele quer que os seus sejam um, que eles tenham o mesmo coração, que eles tenham a mesma fé. A fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a fé no Pai que criou todas as coisas, a fé no Filho que redimiu todos, carregando sobre si os pecados de todos sobre si, e a fé no Espírito Santo que dá à pessoa humana a fé que confia e que faz toda a diferença e que, como resultado, produz os verdadeiros frutos da paz, da justiça, do amor, da esperança, enfim, da fé. É isso que Jesus ora a Deus, que estes seus seguidores jamais percam este entendimento. Jesus não está pedindo aqui a unidade, a união das diferentes denominações. Jesus está pedindo aqui a Deus que os seus tenham a característica dele, a característica do amor, a característica, enfim, aquela que que brota da verdadeira fé que confia em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus então pede unidade dos seus no pensamento e no amor. Essa unidade, ela é a grande característica do próprio Deus, né? Existe uma diversidade de pessoas nesse mundo, existe uma diversidade de todos os sentidos, mas essa diversidade de pessoas em todos os sentidos, de todas as raças, de todas as classes sociais, de todas as orientações e educação e cultura, enfim, estão unidas num único sentimento, que é o sentimento da fé e da verdade. Da verdade que reconhece Deus como Pai, Filho e Espírito Santo e de todo o significado da Trindade na vida, na nossa vida. O próprio Deus, ele tem em si uma certa diversidade. Vejam bem, a doutrina da Trindade é a diversidade na unidade. É Deus que é Pai e o Pai não é Filho, Deus que é Filho e o Filho não é Pai, e Deus Espírito Santo e o Espírito Santo que não é o Pai e não é o Filho. É uma diversidade, mas é um único Deus verdadeiro. Não existem três deuses, apenas um só Deus. Esse um só Deus está na diversidade como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Três pessoas diferentes, mas um único Deus. Ao Jesus também nascer da Virgem Maria, nós notamos ali naquele menino uma certa diversidade na unidade. Nós notamos que ali é a união e não a transformação. A união da natureza divina com a natureza humana, formando um só ser chamado Jesus Cristo. Em Jesus Cristo existe uma certa diversidade, a presença verdadeira de Deus e a presença ali também verdadeira do homem. O homem em Deus e Deus no homem, Jesus Cristo.
E essa diversidade sempre na unidade, uma única pessoa, Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós notamos isso também na própria Santa Ceia, na ceia, nessa celebração maravilhosa. Nós não temos na ceia a transformação do pão em vinho, nós não temos na Santa Ceia a transformação do vinho em sangue, nós temos na Santa Ceia a unidade da diversidade, do elemento terreno, que é o pão, junto com o elemento celestial, que é o corpo de Cristo. Do elemento terreno, que é o vinho, junto com o elemento celestial, que é o sangue. A unidade na diversidade, a unidade entre pão, entre corpo, entre vinho e sangue de Jesus, formando assim o sacramento da ceia e a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Nós temos isso no Santo Batismo também, a diversidade, a água. O que é a água? É um elemento terreno, mas junto da água, a palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma unidade, que é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que acontece ali, no coração da criança ou do adulto que é batizado, né, com o poder da salvação que é concedida por Deus. E assim nós poderíamos pensar de forma muito ampla também na própria igreja, que é uma diversidade, Deus, sua palavra e o seu povo unidos num só sentimento. E depois o povo também, que tem opiniões diferentes, o povo que tem opiniões políticas diferentes, um povo que tem ideologias diferentes, um povo que pensa diferente e tem esse direito de pensar diferente. Todos têm o direito de terem sua posição política diversa e diversificada, mas estão unidos no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo amor, porque creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e no significado renovador e transformador disso. Esta é a oração de Jesus e eu tenho absoluta certeza que Deus atendeu essa oração. Apesar dos conflitos que houve nas igrejas, apesar de algumas divisões que houve na igreja, a da reforma, e antes da reforma ainda, lá no início da Idade Média, quando a igreja se dividiu em igreja oriental e ocidental, por causa de coisinha que foi utilizado lá como argumento, mas havia certamente uma disputa de poder, né? As igrejas e instituições, elas têm isso. Elas têm dentro delas a disputa de poder. As pessoas são humanas e as pessoas erram. E as pessoas deixam as marcas dos seus erros. Mas isso de forma nenhuma inviabiliza, digamos assim, a ação de Deus em atender a oração do seu Filho Jesus Cristo, que pediu sempre a unidade. Sempre existiu, mesmo antes da reforma, existia dentro da igreja aquela parte do povo que tinha a verdadeira fé, e existia sempre a verdadeira igreja. Ela nunca deixou de existir, né, apesar de tantos desmandos. E eu acredito que mesmo em muitas igrejas hoje, onde pastores falam tanta bobagem e procuram enrolar tanto o povo para poder sugar dele os seus recursos, o seu dinheiro, mas sempre existem pessoas simples, sempre existem pessoas honestas, sempre existem pessoas com o coração tocado pela palavra de Deus e que por isso estão unidos na verdadeira igreja de Jesus Cristo, que é vista por Deus e por Jesus Cristo. Portanto, Deus nos une. Nós somos uma grande igreja espalhada por esse mundo e queremos ainda crescer cada vez mais através do nosso testemunho. Esse é o objetivo de nós, grande objetivo de nós estarmos aqui nesse mundo, de testemunharmos o nome de Deus e a palavra de Deus a toda a criatura. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós para que possamos cumprir bem com a nossa missão, hoje e para todo sempre. Amém. Nós queremos orar, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bondoso Deus, nós te agradecemos, enfim, pela fé maravilhosa que tu nos deste. Nós te agradecemos pela criação e te agradecemos também pela redenção acontecida em nosso Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos também pela santificação, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, que nos dá essa maravilhosa fé, essa nossa maravilhosa consciência dos atos realizados por ti e por nós em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Consciência essa que, pelo poder dele, redunda, assim, na busca de obras de justiça e de amor aqui neste mundo. Te agradecemos pela fé, te agradecemos por podermos fazer parte da tua santa igreja, te agradecemos, enfim, ó Deus, por teu amor ter se manifestado na vida de nós, de todos nós, apesar de nós não termos feito nada para merecer essa graça e essa atenção de tua parte. Bondoso Deus, nós ainda também podemos contar com tua presença na defesa de nas nossas circunstâncias difíceis que enfrentamos no dia a dia, particularmente nesse momento de pandemia. Bondoso Deus, nos acompanhe. Bondoso Deus, nós te oramos pela campanha também das vacinações, para que todos possam ter no seu devido tempo apropriado a vacina e assim estar imunizado e poder viver com mais segurança. Bondoso Deus, acompanha também médicos, acompanha todos os profissionais da área da saúde. Nós essa semana, nós lembramos o dia, queremos marcar aí também que lembramos a semana que passou, o dia dos enfermeiros, dos profissionais específicos da saúde, os enfermeiros, né? E queremos te agradecer também pela dedicação desse pessoal no cuidado daqueles que sofrem, que estão doentes, né? Olha, enfim, para todos, abençoa a todos. Nós colocamos nas suas mãos as pessoas agora que estão hospitalizadas. Nós queremos lembrar aqui do filho de nosso irmão, de nossa congregação em Uberlândia, que é o seu Marcos, seu filho que está internado com Covid. Bondoso Deus, que o filho de seu Marcos, ele possa se recuperar, né, e voltar à vida normal. Nós o colocamos em tuas mãos e que tu o possas socorrer. Bondoso Deus, também nós queremos pedir em favor do irmão, mora lá no Rio de Janeiro, de Dona Bete, que é nossa irmã também, da congregação Cristo em Uberlândia, que tu também estejas presente com ele, com teu favor, com teu socorro, que também está internado com Covid, e que possa se recuperar, se assim for da tua vontade. Nós pedimos, isso é o nosso desejo, e tu tens também prometido a escutar. Nem sempre, claro, atender exatamente como nós queremos, mas sempre escutar e fazer alguma coisa quando nós clamamos pelo teu socorro. Bondoso Deus, enfim, te pedimos que tu mantenha sempre acesa a nossa fé, né? E apesar das dificuldades e dos problemas, que nós jamais vacilemos, que nós jamais percamos a fé. Muitas vezes é tão fácil termos fé quando tudo vai bem na vida. Mas nos momentos mais difíceis aí, então, é que somos desafiados para então buscar o teu socorro. São os momentos difíceis também que põem à prova a nossa própria fé e que nos dá, assim, os problemas é que nos dão a certeza de que nossa fé não é ficção, né? De que nossa fé não é um engano que está na nossa mente, mas é um poder que está no nosso coração e se manifesta particularmente nas dificuldades, no sentido de podermos assim superar. Não no sentido de apenas buscar a solução, né? Muitos problemas acontecem e alguns são insolúveis na nossa vida, e tu permites que assim seja. O próprio apóstolo Paulo, ele entendia, tinha um problema de saúde, não sabemos exatamente qual, ele falava espinho na carne, ele solicitou várias vezes a Deus, argumentando que ele poderia ser um melhor apóstolo se Deus curasse
E Deus disse, não, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, algumas fraquezas, alguns problemas que a gente tem na vida, eles têm sua importância, porque eles sempre nos alertam, eles sempre nos testam, eles têm uma função também que Deus tem para a vida de cada um de nós. A gente exatamente nem sempre sabe, né? Mas pedimos que Deus nos mantenha firmes na fé e que possamos assim vencer as dificuldades, superar os nossos dramas e seguir sempre em frente, não perdendo jamais o amor. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, recebei a bênção do Senhor. E o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Que Deus acompanhe a todos, com sua graça, com sua presença, enfim, com sua proteção, com sua salvação. Amém.